mas precisa criar novos canais de participação e criar condições para o trabalhador, para o público no geral participar. Acho que um elemento fundamental, um eixo básico é a participação popular. Quais serão os canais de participação popular a partir de agora? Tá certo? Como a sociedade civil, para além do Congresso, vai participar. Então, para além de você, de 4 em 4 anos, eleger algum representante, como você, no cotidiano, vai fazer política. Às vezes, no Brasil, a gente tende a questões tão importantes serem pouco debatidas e rapidamente resolvidas. Então, acredito que com a proposta dos movimentos populares de um plebiscito por uma reforma constituinte, vai ser importante e vai contribuir para que essa proposta fique cada vez mais próxima do anseio da maioria da população. A manifestação artística é uma forma de expressar sentimentos, anseios e revoltas de uma época. Por isso, o TV Escola convidou o coordenador do projeto Basquiat Grafite para fazer uma intervenção ao longo da nossa última teleaula dessa série, aqui na escada do Mercado das Borboletas, em Belo Horizonte. O projeto é muito legal porque ele difunde informação e o grafite também tem essa missão. E esse espaço também é muito cultural, muito político e muito importante para a cidade. Então, por isso que a gente veio participar desse programa e contribuir com essa intervenção. Mais do que marcar território, a grafitagem em espaços públicos quer dar um recado a quem passa, às autoridades e aos cidadãos comuns. E só uma olhada mais atenta pode permitir uma compreensão ampliada do que está sendo dito. Assim também acontece na política. Olá! Hoje é a última teleaula dessa série sobre a reforma política no Brasil. E de tudo que já falamos até aqui, é nítida a dificuldade de acompanhar a votação de muitas propostas de emendas constitucionais que tramitam no Congresso Nacional. E é por isso que a Presidenta da República chegou a sugerir em 2013 a convocação de uma Assembleia Constituinte exclusiva para fazer uma reforma política. A ideia foi descartada pelo Congresso Nacional, mas vira e mexe é pauta nos debates. A CNBB chamou, logo na sequência das mobilizações de junho, uma grande coalizão pela reforma política e esse conjunto de organizações vem se reunindo desde então em plenárias nacionais para se elaborar os termos desse plebiscito e se aprovou com uma pergunta única. Você é a favor de uma Assembleia Constituinte exclusiva e soberana do sistema político? Essa é a pergunta única que a gente quer colocar para a população responder. Se não houver uma pressão da sociedade por mudar esse sistema político, não haverá essas mudanças. A gente acredita que o plebiscito popular que realizaremos de 1º a 7 de setembro de 2014 é uma oportunidade para levar o debate até a população e fazer com que ela pressione o Congresso Nacional, o Executivo ou o Judiciário para a realização dessa Assembleia Constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político. Para não correr o risco de ser alterada por intervenções descabidas, a Constituição Federal impõe algumas regras para a tramitação de propostas de emenda constitucional. A Constituição só poderá ser modificada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República ou de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. O mesmo artigo estabelece que as PECs deverão ser discutidas e votadas em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, e só poderão ser aprovadas se obtiverem 3/5 dos votos dos respectivos membros das 2 casas. Tanto a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal podem promulgar uma emenda, mas alguns assuntos não podem ser modificados. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. É por causa dessa complexidade na hora de discutir e votar uma mudança, tanto no Senado quanto na Câmara Federal, que a reforma política é tão difícil de acontecer e exige grande participação da sociedade. Isso é o que orienta o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas sobre Reforma Política e é também o tema da teleaula de hoje.
Vamos começar refletindo se as formas de participação previstas na nossa Constituição precisam ser atualizadas. De fato, a nossa Constituição, ano passado, fez 25 anos. Ela já previa alguns mecanismos de participação direta, como plebiscito, referendo à participação popular, os conselhos setoriais de políticas públicas vinculados ao Poder Executivo, que busca exatamente permitir a vocalização das preferências dos cidadãos em áreas temáticas específicas, no nível da União, dos estados e dos municípios, conselhos setoriais de educação, de saúde, assistência social, etc. E nós também temos um mecanismo infraconstitucional de participação, que é muito conhecido, inclusive internacionalmente, que é o orçamento participativo, que é uma maneira também dos cidadãos decidirem sobre a alocação de recursos públicos. Agora, quanto à questão da participação via mecanismos online de participação, eu acho que, a depender de como eles são utilizados, eles podem ou não contribuir para o aperfeiçoamento da democracia. No Parlamento Europeu, que exatamente congrega os representantes de todos os países, que, se não me engano, hoje são 28, que constituem a União Europeia, nós temos uma ferramenta chamada a Ágora dos cidadãos, que é exatamente um mecanismo que prevê a combinação de mecanismos de participação online com mecanismos de participação presencial dos cidadãos, como audiências públicas, seminários temáticos, etc., para informar e instruir os legisladores a respeito das preferências, e das intensidades das preferências dos cidadãos europeus sobre temas polêmicos. Apesar de precisar evoluir no que diz respeito aos mecanismos de participação via internet, as vozes das ruas podem e devem chegar até as autoridades. Há muitos canais hoje que permitem o povo se expressar e dizer o que quer que seja modificado aos seus representantes e até opinar sobre um projeto antes mesmo dele ser votado. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Na Assembleia de Minas, você pode manifestar sua opinião e ajudar os deputados a criar leis em sintonia com a sociedade, de diversas formas, nas galerias do plenário, nos seminários e debates públicos. Ainda bem que hoje está no espaço aqui, se abre espaço de debate. Nas audiências públicas. Nós estamos lutando pelo nosso direito. Por telefone, por e-mail e pelas redes sociais. No portal da Assembleia, você vai opinar sobre os projetos em tramitação, no momento em que eles estão sendo discutidos e votados na Assembleia. Você procura o projeto do seu interesse, diz se é contra ou a favor e faz o seu comentário. As opiniões de uns podem ser vistas e comentadas pelos outros. Curiosamente, à época das manifestações nas ruas em junho de 2013, a Assembleia discutia em um ciclo de debates os problemas de mobilidade urbana. Mas as reivindicações das ruas, que tinham tudo a ver com os problemas das cidades, ainda assim não vieram para dentro do Legislativo. Será por quê? Quem participa desses espaços já tem toda uma história, uma trajetória anterior de participação, Eles atingem um público muito específico. A maioria dos outros cidadãos nem sabem, muitas vezes, que esses espaços existem. Acho que eles precisam ser divulgados, Os próprios conselheiros, os próprios militantes das diversas áreas de políticas que estão nesses espaços precisam ter esse cuidado, Divulgar, mostrar que vieram, por que eles são relevantes. Por outro lado, como os governos têm assento e organizam muitas vezes esses espaços, também eu considero que é papel do governo fazer essa divulgação. Não só a divulgação, mas acho que também a formação para a cidadania. Há uma perda, eu acho,
nas nossas novas gerações de uma formação para a cidadania. Eles estão muito mais motivados às ações de protesto do que para as ações de participação contínua. Outra coisa é essa desconfiança com os processos de representação tradicional, né? Eu acho que a história tem nos mostrado, né, uma série de insatisfações com a forma com que esses representantes têm lidado com o mandato que nós lhe demos, né? Eu entendo que democracia é um projeto inacabado, né? O que significa que a cada conquista que a gente faz com relação a direitos políticos, aparece para a gente novas possibilidades. Então, toda vez que a gente fala de radicalização da democracia, a gente está falando de novas possibilidades de participação política. Então, ampliar espaços, ampliar canais de participação, por exemplo, que façam um vínculo mais cotidiano, né, entre aqueles que nos representam, seja nos espaços formais, né, da política, seja nesses novos espaços de participação, sem dúvida nenhuma, apresenta a possibilidade de uma participação mais direta. Pois é. Em 2013, a Comissão de Participação Popular da Assembleia, outro importante canal de escuta da sociedade, comemorou 10 anos da sua criação. É através da Comissão de Participação Popular, tendência hoje em todas as casas legislativas, que muitos dos anseios de várias entidades acabam virando propostas de projetos de lei. E é também a comissão que recebe muitos dos projetos de iniciativa popular. No nível federal, um dos projetos de iniciativa popular de maior impacto no jogo político nacional foi o Ficha Limpa, que reuniu mais de 2 milhões de assinaturas em 2010. Os mesmos mecanismos sociais que lutaram pelo Ficha Limpa, entre eles o MCCE e a OAB, se mobilizaram em 2013 e apresentaram um projeto de iniciativa popular para a reforma política que ficou conhecido como Eleições Limpas. A coleta de assinaturas suficientes a favor do projeto Eleições Limpas ainda é um desafio. É sim. Para projetos de lei que não modificam a Constituição, é preciso de no mínimo 1% dos eleitores assinando em pelo menos 5 estados diferentes. Quando a proposta pretende mudar a Constituição, como já vimos, ela só pode vir a partir da Presidente da República, do Senado ou da Câmara Federal, sendo preciso o apoio de, no mínimo, 1/3 dos parlamentares em cada casa. Caso a PEC 3 de 2011 fosse aprovada, seria preciso apenas 0,5% dos votos do eleitorado nacional, ou seja, cerca de 650 mil assinaturas para apresentar projetos de iniciativa popular. E a apresentação de uma PEC também poderia passar a ser feita pela população, com no mínimo 1,5 milhão de assinaturas, sendo permitida a coleta pela internet, desde que tenha certificação digital. Essa proposta é só mais uma das centenas que tramitam no Congresso Nacional, dependendo de discussão e votação em um dos turnos do processo legislativo. Mas será que a aprovação de propostas que promovam o incremento dos mecanismos de participação via internet permitiria uma redução entre a distância entre representantes e representados? Será que resolveria o problema da insatisfação geral que tomou o país em 2013? O que você acha? A palavra democracia é muito ampla e eu acho que por ela ser muito ampla, as pessoas ainda não se apropriaram tanto. Quem está todos os dias trabalhando e vivendo 8 horas diárias de trabalho, é difícil participar de um espaço político. Então tem que criar espaços alternativos onde as pessoas possam contribuir e participar. Alguns instrumentos, segundo a orientação do Programa das Nações Unidas da ONU, não são objetos de reforma política no Brasil. No entanto, são práticas participativas que deveriam estar cada vez mais presentes no sistema político brasileiro. Inclusive, elas são consideradas na nossa Constituição atual indispensáveis para se construir um país democrático. Entre as muitas formas atuais de praticar a democracia direta, ou seja, ouvir o que o povo quer e precisa, nós podemos citar a consulta pública, através da qual as pessoas expressam seus desejos, opiniões, informalmente na internet sobre um assunto. Tem também o plebiscito e o referendo, que muitos ainda não sabem muito bem qual que é a diferença, não é mesmo? Sim.
Muitos não sabem que a soberania popular é exercida pelo voto direto e secreto nas eleições, mas também através de um plebiscito, referendo ou projeto de iniciativa popular. Vamos ver o que diz a lei? A lei diz que o plebiscito e o referendo são consultas formuladas ao povo para que dê sua opinião sobre matéria relevante de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O plebiscito é convocado antes de se tomar uma decisão, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou rechaçar o que lhe tenha sido submetido. Já o referendo é convocado depois que um ato legislativo ou administrativo é tomado, cumprindo ao povo aceitar ou rejeitar o que é proposto. A lei diz ainda que tanto o plebiscito quanto o referendo podem ser convocados em questões de relevância nacional, que seriam mediante decreto legislativo ou por proposta de 1/3, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional. No caso de plebiscito, a Câmara e o Senado receberam uma proposta da presidência para consultar o povo sobre a melhor forma de financiar campanhas eleitorais, podendo opinar também sobre a validade da suplência para senador, do voto secreto no Congresso e das coligações partidárias. Mas muitos parlamentares consideraram que os temas eram complexos e que seria melhor montar um grupo de trabalho na Câmara Federal, para que os parlamentares pudessem refletir e elaborar uma proposta de reforma política. A discussão sobre a reforma política voltou ao debate público em 2013, mas a verdade é que ela sempre esteve em pauta desde que os constituintes de 1988 agendaram para 1994 o processo de revisão constitucional, que foi o primeiro fracasso. Por falta de acordo entre os partidos sobre o que fazer, o Congresso revisou à época e encerrou suas atividades depois de aprovar uma única mudança significativa: a redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Desde então, dezenas de propostas foram apresentadas por deputados e senadores dos mais diversos partidos e comissões especiais foram criadas no Congresso. Mas será que a população participou disso? E teve resultados? No Senado, entre 1995 e 98, a reforma política buscava aprovar o financiamento exclusivamente público das campanhas eleitorais, a fidelidade partidária, a proibição de coligações, o sistema de lista fechada e a cláusula de desempenho de 5% para se criar um partido. Nenhum dos pontos foi aprovado. Nos anos de 2003, 2007, 2009 e 2013, a Câmara dos Deputados organizou comissões especiais para tratar da reforma política. O resultado foi sempre o mesmo: nada aprovado. Em 2007, a lista fechada foi rejeitada e invalidou a votação do financiamento público exclusivo. Em 2013, a mesma coisa. Apesar de nunca ter acontecido no Brasil uma reforma política na amplitude do tema, depois da aprovação da Constituição atual, algumas mudanças mais pontuais aconteceram. Veja outras modificações na lei feitas pelo Poder Judiciário. Em 2001, o STF estabeleceu os princípios de verticalização das alianças eleitorais, que exigia que partidos em coligações distintas no plano federal não poderiam estabelecer alianças entre si no plano estadual. A regra valeu para as eleições de 2002 e 2006, mas o Congresso reagiu e aprovou legislação em 2007, liberando por completo as coligações. E da fidelidade partidária, pela qual os mandatos parlamentares pertenceriam aos partidos, que dessa forma passariam a poder reivindicar a cadeira sempre que um membro de sua bancada decidisse trocar de legenda. Guilherme, afinal, como é que ficou a proposta de reforma política na Câmara Federal? O TV Escola preparou uma tabela para você já ter uma ideia resumida sobre o que está em vigor, o que foi proposto por esta comissão e o que está sendo proposto pela OAB, CNBB e Movimento contra a Corrupção Eleitoral. Vamos ver que há desencontro entre essas duas propostas. A proposta da Câmara não propõe, por exemplo, nenhuma mudança para temas que a proposta de iniciativa popular, eleições limpas, prioriza como urgentes. Entre eles, o financiamento de campanha, hoje é misto. O teto deveria ser estabelecido por lei no Congresso Nacional e candidatos podem optar pelo financiamento público ou de empresas, ou ambos. As instituições querem que o financiamento seja público, que se acabe com doações de empresas e que o cidadão possa doar pessoalmente até R$ 700.
Em relação à apresentação dos candidatos em lista aberta, a proposta de iniciativa popular pede votação transparente, ou seja, separada nos partidos e nos candidatos, em 2 turnos, definindo exatamente quem o eleitor quer que governe. Sobre a possibilidade de coligações, hoje, elas são autorizadas durante as eleições e se dissolvem no exercício do mandato. No entanto, a proposta popular pede a coligação partidária por todo o mandato, para maior compromisso com as propostas de campanha. Também em relação à fidelidade partidária. Hoje não é permitida a troca de partidos no curso do mandato. A Justiça Eleitoral permite exceções, mas há abusos. O projeto Eleições Limpas quer que o eleito por um partido permaneça nele, pelo menos até o fim do mandato. E quanto à participação popular, as organizações da sociedade civil querem maior controle social nas eleições, com criação de um comitê para fiscalizar e acompanhar tudo que acontece nas eleições, junto com a Justiça Eleitoral e o Ministério Público. No entanto, os parlamentares priorizaram mudanças em outros pontos que, para as instituições, não deveriam ser mexidos neste momento, pois não aparecem no escopo da proposta Eleições Limpas. Entre eles, hoje, não há cláusula de barreira. A Câmara, no entanto, propõe que, até 2026, só recebam recursos do fundo partidário e espaço na TV e rádio partidos que obtenham pelo menos 5% dos votos na Câmara dos Deputados, distribuídos em ao menos 1/3 dos estados. Sobre o voto, que hoje é obrigatório, a Câmara propõe que seja facultativo. Os distritos, que hoje são os estados, segundo a Câmara, precisam ser subdivididos em regiões menores. A reeleição, permitida por 2 mandatos, segundo a proposta da Câmara, deve acabar. E o calendário eleitoral, que hoje prevê eleições de 2 em 2 anos, segundo a Câmara, deve ser unificado, realizando todas as eleições de 4 em 4 anos. A única reivindicação que foi atendida até o final da produção dessa série foi o fim do voto secreto para cassação de parlamentares e para apreciação do veto. Isso depois de muita pressão popular ao longo de 2013. Ficou ainda o voto secreto para a eleição da mesa e para a ratificação de nomes indicados pelo Poder Executivo, como, por exemplo, para o Supremo Tribunal Federal. Outras novidades você poderá acompanhar no ambiente virtual ou ao longo de toda essa série. Todas as mudanças relembradas até aqui parecem ter sido feitas lentamente e à revelia da participação popular. Pouquíssimas vezes foram realizados plebiscitos ou referendos no país. Os resultados do Grupo de Trabalho para a Reforma Política na Câmara em 2013, por exemplo, poderiam ter sido apresentados à população através de um referendo. Mas por que será que o país tem usado tão pouco essas formas de ouvir a opinião dos brasileiros ao longo dos anos? De fato, nós utilizamos muito pouco esses recursos. Deveríamos utilizar mais para definições que mobilizam a sociedade. O Brasil utilizou o plebiscito para definição, por exemplo, se nós seríamos presidencialista ou parlamentarista ou se seríamos república ou monarquia. Mais recentemente, também já faz algum tempo, houve um referendo, que no caso da escolha sobre o desarmamento. É uma questão de cultura política, de uma delegação ao povo de definição de matérias que sejam estratégicas. Então, nós não temos uma cultura política de utilizar esse recurso como há, por exemplo, nos Estados Unidos. Em alguns estados, sempre que há eleição, é também submetida a diversas questões que o povo faz a opção entre uma ou outra possibilidade jurídica. Este breve histórico tem um único objetivo: evidenciar que reformas políticas de amplo alcance são de difícil realização. Isso porque reformas políticas necessitam ser conduzidas e aprovadas por maiorias legislativas. E a experiência brasileira tem mostrado que quando se fala em reforma política, tais maiorias não existem. Antes da gente encerrar essa série sobre a reforma política, nós escolhemos lançar um olhar sobre algo vivo: a participação da sociedade através das manifestações que varreram o país de norte a sul em 2013 e que de alguma forma prosseguem como recurso legítimo de participação e expressão. Isso porque o movimento que começou na cidade de São Paulo com demandas bem locais acabou por mobilizar mais de 1 milhão de pessoas num tom bem anárquico e sem lideranças claras
em mais de 100 cidades por todo o país. Nós estamos lidando com uma mudança de cultura. E por que está sendo tão forte essa mudança? É que esses jovens tiveram pela primeira vez no nosso país um convívio com seus pais muito pequeno. Eu vejo que as manifestações de junho, se eles não criaram um novo patamar da expressão da cidadania, eles, pelo menos as manifestações de junho abriram o país para enxergar alguns segmentos sociais que estavam na penumbra, que eles já existiam e que a gente não tinha a menor ideia de que eles existiam. Por isso que em 6 meses o país leva 2 sustos, primeiro com os meninos de junho, os universitários de 20 a 30 anos, de classe média, e depois meninos do rolezinho, de 11 a 17 anos e de classe média baixa. Então, ou seja, o país está começando a se olhar para o espelho. Apesar de surpreender, as manifestações brasileiras seguem tendências que vêm se repetindo em outros países. Para investigar de que forma os protestos se parecem com os ocorridos no exterior nos últimos 5 anos, a BBC Brasil ouviu jornalistas que falaram das mobilizações que sacudiram cada um desses seus países. Houve manifestações no Irã em 2009, no Egito em 2011, na Espanha também em 2011 e na Turquia em 2013. Apesar de terem motivações diferentes, esses protestos têm em comum com o Brasil o fato de terem sido organizados e promovidos nas mídias sociais. Além disso, há outras semelhanças. Na Turquia, por exemplo, os protestos também não tiveram uma liderança clara, enquanto que na Espanha, os líderes das manifestações se diziam também sem vinculação partidária. O mundo inteiro está caminhando dessa forma. A Primavera Árabe, o Occupy nos Estados Unidos, indignados na Espanha. Na Argentina, nós tivemos no início do século XXI as Assembleias Populares de Rua, que derrubaram de la Rua, o presidente na época. Mas nós tivemos uma experiência especial que ela desembocou numa reforma política importante, que é a da Islândia. Um movimento que começa em 2008 e vai até 2011. E uma manifestação de rua é chamada de Revolução das Panelas, porque as pessoas saíam às ruas batendo panela em massa. Essa multidão, na verdade, acabou antecipando uma eleição nacional. A oposição ao governo na época ganha as eleições e as manifestações continuam, a ponto deles então convocarem uma nova Assembleia Constituinte e elegerem abertamente uma comissão de elaboração e redação composta por 25 cidadãos que foram referendados pela internet. E durante um mês eles trabalharam sobre sugestões, 16 mil sugestões de reforma política que vieram pelo Facebook, pela internet, e eles organizaram uma proposta de nova Constituição. Entre elas, uma proposta que foi referendada e votada pelo Congresso da Islândia, que foi a possibilidade de um cidadão fazer lei, não depender do deputado, nem de qualquer parlamentar. O que é que tem de característica mundial nessas gerações? É a dificuldade de se relacionar com a hierarquia e com a autoridade. Eu acho que é aí que pessoas da minha idade e as organizações que têm o seu pé e a sua cultura no século XX, aquela ideia da centralização, do comando geral, do exército, da ordem unida, né? Que são os partidos, as igrejas, os sindicatos, ao menos como eles estão hoje, eles não conseguem lidar, nós, minha geração, lidar com essa diferença. Bom, será que as reivindicações de milhões de pessoas nas ruas desde junho de 2013 têm resultado em um saldo positivo para a consolidação da participação democrática no Brasil? O que esperar sobre o futuro? Bom, aí depende mais, talvez, dos segmentos formuladores. Quer dizer, depende daqueles que estudam, como nós, cientistas sociais e políticos, né? Depende das autoridades públicas, depende das lideranças desses meninos que estão indo para a rua. Portanto, há uma exigência de um salto de qualidade na nossa intervenção, depende da imprensa. Porque toda vez que a população sai à rua, ela está valorizando a cidadania, ela está se revelando. É um processo de aprendizagem, porque você não sai na rua sem custo nenhum. Você sai na rua e tem que saber lidar com a multidão que está com você, você tem que saber lidar com as limitações que o poder instituído impõe, você tem que fazer uma avaliação rápida da situação para ver se aquelas limitações
impostas pela autoridade pública não são exageradas e injustas, e se forem, o que você faz, tudo isso é um aprendizado. Você entra na rua gritando como se estivesse no chuveiro de casa, né, tomando banho. Depois você percebe que não é bem assim. A rua, o espaço público, a ágora, exigem toda uma relação, é uma outra ética coletiva das multidões, né? Um aprendizado mesmo muito interessante e democrático. A orientação do PNUD é ampliar o escopo da reforma de modo a fornecer ao leitor uma visão mais compreensiva dos problemas envolvidos no funcionamento do sistema político brasileiro. E é isso que o programa TV Escola tentou também fazer ao longo de toda essa série. Expusemos uma farta matéria-prima para pensar o sistema político brasileiro. Agora, como tratar todo esse conteúdo para que o resultado final seja diferente daquele que tivemos até aqui? Essa é uma tarefa a qual a equipe do nosso programa não se propôs, porque o objetivo desta série é apenas dar uma modesta contribuição para que mudanças possam acontecer e para que cada uma delas seja capaz de produzir um sistema político mais transparente, mais cidadão e mais em sintonia com a opinião pública de sua gente. Um abraço e até a próxima. Bom, a grafitagem feita ao longo dessa teleaula ficou pronta. Mas como na política, ela se transformou em algo vivo que não acaba por aqui. A ideia dessa arte aqui foi trabalhar a partir de uma junção de cores, dessa diversidade que é o povo, e trabalhar um símbolo que é muito representativo da resistência, da revolução. E essa revolução está acontecendo no dia a dia.